Olá, gente, nós somos meninos de Jesus, estamos aqui para contar o nosso testemunho. Outrora nós caminhamos alguns anos e depois nós paramos de caminhar. Então nós estamos aqui para contar a nossa história, o nosso testemunho e o que Deus tem feito na nossa vida. Então, gente, talvez você esteja perguntando nesse momento que tipo de testemunho esses meninos têm para dizer para nós. Que talvez você já ouviu testemunho de pessoas que estavam enfermos, foi curado, pessoas que estavam com câncer, foi curado, pessoas que estavam em hospitais e foi curado. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para parar um pouco, para ouvir a nossa história. Não é isso, pastor Luciano? Isso mesmo. Então, gente, a nossa história, muitas vezes as pessoas quando nos encontram, tanto pelo caminho, na igreja, por onde nós anda, às vezes eles perguntam por que a gente está na cadeira de roda. Às vezes as pessoas querem perguntar, mas não têm a coragem de perguntar, mas fica na cabeça deles. Foi um acidente? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Porque sempre a gente costuma falar que nós andava e depois nós paramos de andar. Mas, na realidade, nós fomos diagnosticados com uma doença por nome muito raro, por nome AMI, atrofia muscular espinhal progressiva. É uma enfermidade genética, onde o sangue do pai e da mãe não foram compatíveis, e aí nós nascemos com essa enfermidade. Pelo diagnóstico do médico, pela medicina, as crianças que nascem com essa enfermidade, no período de 1 ou 2 anos, se eles não tiverem um acompanhamento médico, um tratamento, ele chega a óbito. E na nossa família, nós somos uma família composta por 3 irmãos. Dentro desses 3 irmãos, nasceu 5 com essa enfermidade. Foi o cantor Oséias, eu, Antoniel, Osiel e Osimar. Osiel e Osimar, eles morreram dentro desse período de 2 anos. Mas prove a Deus permitir que a gente permanecesse vivo, tanto eu como o cantor Oséias e o presbítero Antoniel, nosso outro irmão. E eu creio que Deus tinha um propósito nesse projeto, nessa nossa vida. Deus tinha algo a realizar, Deus tinha algo a fazer, porque Ele permitiu que essa enfermidade não tirasse a nossa vida. Então, nós fizemos todo um tratamento no Hospital Sara, em São Luís, no estado do Maranhão, na capital. Fizemos todos os exames, o diagnóstico do médico, tudo, e os médicos chegou nessa conclusão, que a enfermidade que nós temos é uma enfermidade por nome AMI, atrofia muscular espinhal. Aí tem a tipo 1, tipo 2, tipo 3. E a nossa, nós 3, fomos diagnosticados com tipo 3. Ali naquele dia, quando a gente fez o tratamento, os exames, as consultas, tudo, os médicos chegaram a reunir conosco, eu, o Oséias, o Antoniel, meu pai, fizemos uma reunião tanto com o psicólogo, com o doutor, com o enfermeiro, tudo, e eles contaram para a gente que nós iríamos ficar na cadeira de roda, que a enfermidade ela ia atrofiando a cada dia, ela ia se agravando, e não muito tempo a tendência era nós ficar numa cadeira de roda. Então, para nós ali, receber aquela notícia, enquanto nós ainda estava andando, por mais que o médico falou que ia ficar na cadeira de roda, mas nós recebemos a notícia ainda como algo natural, achando assim, não, talvez como a gente nasceu na fé, a gente é sempre evangélico, então a gente não chegou a ponto de deixar aquela notícia bater no nosso coração. E isso voltamos para casa, para o interior onde nós morávamos, lá no município de Santa Luzia, no estado do Maranhão. Aí lá nesse lugar, nós convivemos alguns anos naquele lugar, município do estado do Maranhão, né, cantor Zé? Exatamente. A gente viveu no interior da cidade chamada Santa Luzia do Tide, no interior chamado Brejo do Gonzaga e Arapari. Quando a gente era criança, nessa época, que foi no ano de 2000,
2003, né, que nós tivemos esse diagnóstico, a gente já tinha uma vida já bem difícil, na realidade, porque imagine um pai com 13 filhos, desses 13 filhos, 2 morrem e fica 3 meio debilitado, como era nós, mas mesmo assim, com essas debilitações que a gente tinha, as limitações, a gente trabalhava, né, que meu pai vivia da roça, e a gente era quem ajudava ele a estar trabalhando na roça. A gente capinava, a gente cortava arroz, a gente coivarava, e coivarar, para quem não sabe o que é, pegar aqueles galhos de mato seco que o fogo não queimou por todo completo, juntava eles e tocava fogo para queimar. E também a gente andava montado a cavalo, a jumento, nós andávamos, pescava, nós nadava, tinha uma represa lá que a gente, quando era criança, gostava de pescar e tomar banho, né? E a gente atravessava essa represa nadando. E a nossa vida foi essa, a gente sempre vivendo o que a gente podia, aproveitando o que a gente estava podendo da vida. Depois, quando a gente sai, a gente estudava numa escola lá nesse Brejo do Gonzaga, que ela era até a 4ª série. Quando ela chegou na 4ª série, nós tivemos que mudar para Sarapari, então foi nós 3, né? Eu, o pastor Osian, o presbítero Toniel, nós 3 fomos morar em uma casa só nós 3. Lá nós fazíamos nossas comidas, nós ia de noite para o beira de um brejozinho que tinha lá, cortar peixe para nós fazer mistura para a comida. Então, nós estava tentando viver o que nós tínhamos naquele momento, aproveitando o máximo que a gente estava tendo. Nas escolas, eu me lembro muitas vezes que, quando foi no ano de 2004, mais ou menos isso, eu estava mais debilitado um pouco, eu não dava conta de levar meus livros para a escola, então o pastor Osian que levava meu livro para a escola, levava os dele e levava os meus. E às vezes, muitas vezes, em tempo de chuva, eu caía e tinha um amigo na escola lá que às vezes trazia eu nos braços para deixar em casa. E essa era a nossa dificuldade, porque a gente sempre foi um pouco debilitado. A gente caminhava, mas a gente era meio fraco, a gente caía bastante, mas a gente nunca se entregou. E com o passar do tempo, no ano de 2004, a gente terminando o ensino fundamental, a gente terminou no ensino fundamental, então foi a necessidade de a gente mudar para a cidade. Aí o pastor Osian veio primeiro para a cidade, logo depois aí eu vim juntamente com meus pais, a gente comprou uma casa numa cidade chamada Buriticupu, não é isso, pastor Osian? Isso. E nós passamos ali a morar na cidade de Buriticupu, lá no bairro do Açude. Inclusive, semana passada eu estive lá, visitando o lugar, tudo, a casa, e é uma lembrança de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu naquele lugar. Porque quando nós chegamos na cidade de Buriticupu, eu lembro muito bem que para nós ir para a igreja, meu pai havia comprado uma moto e meu irmão mais velho levava nós 3 na moto até a igreja. Aí, com essa dificuldade de estar indo para a igreja, os 3 na moto, o pastor presidente, na época era o pastor José Gomes, ele vendo aquela dificuldade do meu pai, dos meus irmãos, levar a gente para a igreja, da escola dominical, os cultos de ensino, e como lá no Maranhão, o culto é todo dia, como diz, começa culto é de domingo a domingo. Então, o pastor vendo aquela dificuldade, ele permitiu que abrisse uma congregação no bairro onde nós morávamos, que é a congregação por nome Getsemane. E ali foi aonde começou o processo de trabalhar de Deus na minha vida, na nossa família. Naquela congregação foi aonde Deus nos chamou para a obra. E eu lembro que o cantor Oséias pregava, cantava, na época já, desde criança ele cantava, pregava. Meus irmãos todos pregavam, tudo, e meu pai chegava para mim e perguntava se eu não ia fazer alguma coisa,
se eu não queria pregar ou se eu não queria cantar. E eu sempre dizia que meu foco era fazer faculdade de Direito, ser advogado e trabalhar como advogado. Então eu não queria muito me envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus, mas nesse processo, nessa briga, como diz, entre a fé e escola, profissão, de repente eu fico na cadeira de roda. Já estava no ensino médio, já cursando o ensino médio, segundo ano do ensino médio, e de repente eu já percebo que as minhas forças das minhas pernas vai se acabando, eu não dou conta mais de caminhar quase dentro de casa. Eu lembro que um amigo meu pegou uma bengala e trouxe para mim, e com aquela bengala andava só dentro de casa. Aí eu vendo a dificuldade de caminhar, já não dava mais para caminhar mesmo. Aí na assistência social a gente conseguiu uma cadeira de roda, aquelas cadeiras de roda bem simples, como diz do pneu, até mesmo sem câmara. E aí, quando aquela cadeira de roda chegou lá na nossa casa, que era para mim, como diz, sentar e seguir minha vida, para mim, ali a minha vida é como se ela chegou ao fim. Então, para mim, eu senti como se não tinha mais sentido de eu estudar, de eu fazer qualquer outra coisa na minha vida, pelo fato agora de ter que sentar numa cadeira de roda. Aí eu lembro que meus amigos sentavam na cadeira de roda e diziam, não, moça, aqui é bom, tentando me convencer a aceitar a cadeira de roda. Só que eu olhava para o Oséias, olhava para o Antoniel, os dois caminhando, e eu não caminhava mais. Eu dizia, não, eu não quero isso na minha vida, eu não queria aceitar. E dentro desse processo de aceitar e não aceitar, eu lembro muito bem que o vizinho da frente, o irmão Luizinho, morava na frente da nossa casa. Ele costumava subir ao monte com os irmãos para orar. E eu estava ali na área de casa, sentado na cadeira de roda, e ele vem até a mim e diz, olha, nós vamos no monte hoje, e eu vou te levar comigo. E eu disse para ele, rapaz, o que eu vou fazer no monte? Eu falei, não vou não. Ele disse, não, eu não vim te convidar para tu ir. Tu vai, nem que seja força, mas nós vamos te levar, e nós vamos para o monte. Aí chegou a noite, ele chegou com o carro, me colocou dentro do carro, e nós subimos ali, descemos para a cidade de Buritizim, e dali sobe onde era o antigo aeroporto da cidade, e subimos naquele monte. Ali naquele monte, eu sempre conto por onde Deus tem me levado. Ali Deus mudou a minha história. Ali pela primeira vez na minha vida, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu lembro que quando eles chegaram no monte, me pegaram, colocaram sentado no meio do asfalto. E aí saiu todo mundo para dentro do mato para orar. E eu fiquei ali sozinho. E eu ali sozinho, eu comecei a questionar com Deus. O porquê Ele permitiu de eu ter ficado na cadeira de roda. Qual era o propósito dEle na minha vida. O que Ele queria de mim. Naquele dia, eu entendo assim, até hoje, como se foi, por mais que eu nasci num berço evangélico, mas naquele dia, naquela noite, é como se eu me entreguei por completo para Deus e disse para Deus que a minha vida agora seria dele. A minha história, tudo de mim seria dele naquele dia. Por quê? Porque Deus estava falando comigo e dizendo para mim que Ele iria me levantar como pregador da palavra dEle. Que Ele iria me levar em muitos lugares para pregar a sua palavra. E eu questionava com Deus, ali naquela conversa com Deus, e eu dizia, Senhor, como é que eu vou pregar em cima de uma cadeira de roda? Como é que eu vou chegar numa igreja? Como é que eu vou viajar de uma cidade para outra, de um estado para outro, em cima de uma cadeira de roda? E Deus ali, Ele fez uma promessa para mim, que nunca ia faltar alguém para cuidar de mim por onde Ele me levar. Aonde Ele me levar, sempre teria alguém para cuidar, para levar, para trazer, colocar em carro, tudo. E eu lembro, cantor Oséias, que
naquela minha conversa com Deus, Deus mandava eu levantar minha cabeça, de lá a gente olhava e via o claro da cidade, que era próximo, e Deus me perguntava, o que é que tu consegue ver? Eu dizia, eu consigo ver o claro da cidade muito longe. E Deus dizia para mim, muito mais longe de onde você consegue enxergar, é aonde eu vou te levar para pregar a minha palavra. Eu sei que chegou a hora de nós voltar para casa, e quando nós vamos voltar para casa, os irmãos me pegam, colocam no carro, e eu lembro que eu venho falando língua estranha dentro do carro, coloca dentro do carro, chega em casa, eu falando em língua estranha, não consegui mais falar normal, e aí quando chega em casa, me coloca na cadeira de roda, e da cadeira eu vou para dentro do meu quarto, e ali eu amanheço o dia falando língua estranha, ali com Deus, como diz, foi algo, Deus me encheu de uma forma sobrenatural. E aí o meu pai, que estava comigo ali naquele dia, ele conta que ele olhava para mim na hora que Deus estava me chamando, e ele disse que eu brilhava igualmente uma luz. Ele achava que Deus estava me curando, me levantando da cadeira de roda. Só que, pelo contrário, Deus estava me chamando para a sua obra. E ali, depois dessa experiência com Deus, no outro dia, meu pai compra uma Bíblia para mim, e antes de 6 meses eu leio essa Bíblia de capa a capa. E de repente eu começo a pregar na congregação Getsemane, e dali nós começamos a atender alguns compromissos, já na cadeira de roda. E nós temos algumas experiências, eu e o cantor Oséias, no início da nossa caminhada, como diz, no início da nossa chamada, 2 experiências que a gente teve que marcou a nossa história ali naquela cidade, naquela região. Uma foi um retiro missionário que a gente fez no povoado por nome Segundinho, e a outra no ano de 2009, que a gente foi para o campo missionário, num povoado por nome Alto Bonito. Eu queria pedir o cantor Oséias para contar essa experiência que a gente teve lá no Segundinho. Essa do Segundinho é melhor você contar, né? Porque você teve uma experiência muito profunda. Do retiro missionário. Nesse dia, né? Você teve uma experiência muito profunda nesse dia, no retiro missionário. Então, assim, nós era... Conta como é que diz, o nosso retiro, e eu conto o que aconteceu. Pois bem, era a época do carnaval. Então a gente estava programando com a juventude para a gente ir para um banho na beira de um rio. Depois a gente disse, não, vamos fazer o seguinte, em vez de a gente ir para um banho, a gente vai procurar um desses povoados que precisa ser evangelizado, e vamos lá fazer um evangelismo nesse povoado. A gente aproveita, faz um evangelismo e aproveita esse nosso feriado. Então foi assim que aconteceu. A gente descobriu que nesse Segundinho tinha uma igreja lá, e a igreja estava fechada, e a gente programou para ir para esse lugar para fazer o nosso retiro. Um vereador lá arrumou um caminhão para nós, juntou toda a juventude do Getsemane, e fomos para esse lugar chamado Segundinho, onde a gente ali pousamos em um colégio, né? A gente pousou em uma escola ali, que cederam para a gente ficar, e a gente foi evangelizar aquele povoado e falar de Jesus. Pedimos a chave que estava na casa do pastor presidente, né? Nós pegamos a chave da igreja lá e abrimos a igreja, fomos orar dentro da igreja, dirigir culto na igreja, e o resto é com você aí. É interessante que nós fizemos no primeiro dia, nós fizemos evangelismo casa por casa, não deixamos ninguém sem ser convidado. Fizemos culto na igreja, meu irmão mais velho que pregou naquele dia, e não apareceu ninguém. Aí eu iria pregar no outro dia, já o encerramento, para nós poder, depois do culto, nós voltar para a cidade. E aí, como não apareceu ninguém,
no outro dia eu fui orar à tarde, enquanto os jovens iam fazer o evangelismo. Aí os jovens estavam fazendo os evangelismos e eu estava orando à tarde para pregar à noite. E quando eu estava na oração à tarde, já mais umas 4 horas para 5 horas da tarde, de repente Deus me toma em uma visão e me mostra o que aconteceu naquela igreja, naquele lugar. Aí Deus mostrava para mim que havia feito um trabalho de macumba, isso é coisa normal no estado do Maranhão, um trabalho de macumba contra aquela igreja. E nesse trabalho de macumba, Deus mostrava alguns utensílios, que era sangue de galinha preta, rabo de cavalo e terra de cemitério, e tinha mais outras coisas, mas eu consegui ver essas 3 coisas. E aí pegou essa como se fosse do tamanho de 1 quilo e jogou na calçada da igreja. E a minha questão ali, porque a gente, evangélico, muito tempo na fé, a gente sabe que macumba não pega em crente. E eu questionava com Deus ali naquela visão, como que essa macumba pegou na igreja para a igreja fechar. E às vezes, exatamente a igreja que não tem muito compromisso com Deus, com a palavra de Deus, como diz, o povo não tem muito compromisso, e foi isso que aconteceu e chegou a esse ponto. A igreja fechou. E Deus falou para mim ali naquela visão, como prova que eu estou quebrando esse trabalho, 8 almas irão se render na noite. E pediu para mim contar a visão que eu estava vendo antes de eu pregar. Chegou a noite, nós colocamos o culto na frente da igreja, lá de fora, e aí chegou a hora de eu ministrar. Eu vou contar a visão que eu tive à tarde. De repente, quando eu estou contando a visão, a gente já percebe as pessoas abrindo as portas da casa e vindo para o culto. E aí eu lembro até hoje a mensagem que eu preguei, tema o preço do nosso resgate, sobre a crucificação de Cristo. E eu havia falado antes de eu pregar, que Deus falou como prova, 8 almas iam se render, iam aceitar Jesus como Salvador. Eu finalizo a mensagem, quando chega no ponto final, faço o apelo, e no apelo vem 2 almas. Aí de repente, doutor José, o caminhão do vereador chega para buscar o jovem. E aí fica aquela questão na minha cabeça, todo mundo preocupado, mas não era 8, só veio 2, aonde está as 6? E eu lembro até hoje que nós vamos entrar para dentro da igreja para fazer a última oração, para ir embora. E ali naquela última oração, nós, os jovens, todo mundo dá as mãos, e quando nós pega na mão uns dos outros para orar, o caminhão já está lá fora, esperando nós subir no caminhão para ir embora. E nós vamos fazer a última oração. Quando nós já estamos pegados nas mãos dos outros para orar, Deus fala comigo mais uma vez, dizendo, eu falei que é 8. Pede para o jovem ir lá fora, não é para convidar ninguém a ser crente, só para entrar dentro da igreja. Aí eu falo para o jovem assim, Deus acabou de me falar um negócio aqui rapidamente, para que vocês vão lá fora e chamem as pessoas só para entrar dentro da igreja. E eles vão lá, e assim as 6 almas, na hora que coloca o pé na calçada da igreja, ele dizia que queria aceitar Jesus como Salvador. E ali naquela noite completou as 8 almas para Jesus. E isso virou história na cidade de Buriticupu. A igreja ficou aberta. Aqueles jovens fizeram um vocal, vieram cantar na nossa congregação, lá na Getsemane. Então foi algo que começou a marcar a nossa chamada, o nosso ministério ali naquela região. Depois eu lembro que eu tento ainda um pouco fugir da chamada e vou trabalhar como professor em outro interior. E ali eu lembro que o prefeito da cidade Bom Jesus das Selvas, ele vai e me conhece, passa por lá na vila onde eu estava trabalhando como professor, e ele me faz uma promessa dizendo, se eu ganhar eu vou te levar para a cidade, eu vou pagar a tua faculdade, tu vai trabalhar de manhã à tarde e vai fazer a faculdade à noite. E o prefeito vai lá e ganha como prefeito. E quando chega no final do ano, que é o ano de 2008 para 2009, ele me liga dizendo, está tudo pronto para tu vir para a cidade, arrumei já o serviço para ti trabalhar, e arrumei já a tua vaga na faculdade, vou pagar a tua faculdade. Só que no mesmo convite,
aparece também outro convite. O convite para ir para o campo missionário. Lá no acampamento, no campo da missionária Ana Rita. E aí aparece para ir para o campo missionário e eu fico dividido. Eu vou para o trabalho, fazer faculdade, ou eu vou para o campo missionário. Aí eu digo para o prefeito, olha, não, sinto muito, mas eu não vou aceitar a proposta, porque eu tenho outro compromisso. E fui para o campo missionário, para o acampamento, e lá passei 3 meses fazendo um treinamento missionário. Depois de 3 meses, nós fomos para o campo missionário no Alto Bonito. E lá nós chega lá, eu cantor Oséias, nós dois, e começa a fazer a obra naquele lugar, um lugar onde não tinha água para o povo, um lugar onde tinha transporte uma vez por semana para a cidade. Se quisesse ir na cidade fazer alguma coisa, era uma vez por semana. E nós passamos ali o ano de 2009. Você passou comigo uns 6 meses, né? Eu fiquei 6 meses, e com 6 meses, depois você voltou para a cidade, da cidade foi para Goiânia. E eu fiquei lá até o final de 2009. E eu lembro ali que naquele povoado, como não tinha água, eu juntei com o povo da população e nós cavamos uma cisterna, um tanque grande, no quintal da igreja onde eu pastoreava. E um empresário da cidade que conhecia a gente, que ele fazia parte do discipulado comigo lá na sede. E aí ele disse que enquanto eu estivesse naquele lugar, eu arrumasse esse tanque de água para dar para o povo, ele ia mandar água para mim e para mim dar água para o povo, nunca ia faltar água naquele lugar. E nós faz aquele tanque grande atrás da igreja, e ali eu lembro que o povo vinha pegar água para eles e eu estava evangelizando na beira do tanque o povo vinha pegar água e eu evangelizava. E ali passamos o ano de 2009, pregando o evangelho ali, ganhando alma para o Senhor, pastoreando a primeira igreja ali no interior do Maranhão. Aí com isso, a minha família inteira decide ir embora para Goiânia. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo vai embora para Goiânia. E aí eu decido entregar a congregação no final de 2009 e decido vir embora também para Goiânia, para onde é a minha família. Então, a nossa vinda para Goiânia foi exatamente assim. Primeiro veio o nosso irmão mais velho, Osias. Aí ele estava morando com uma tia nossa aqui. E ele queria morar em um lugar sozinho. E queria trazer alguém. No ano de 2008, mais ou menos, aí ele vai e me convida, né? Eu estava no Maranhão, na cidade de Buriticupu. Ele me convida, vem eu e mais 2 irmãs minhas, e nós viemos para cá. Aí nós viemos, e quando nós chegamos aqui em Aparecida, fomos morar só nós. Nós estávamos morando só nós, né, nessa época, e de repente, no final do ano de 2008, eu decido voltar lá no Maranhão. Aí eu vou para o campo missionário, onde está o pastor Osian, passar um tempo com ele, passa 6 meses com ele lá. Mas aí, quando chega o final a metade do ano de 2009, eu volto para Goiânia e é o tempo que eu fico na cadeira de roda. Para mim foi um pouco meio complicado e não tão complicado, porque já tinha o pastor Osian na cadeira de roda. Mas eu me lembro que, quando eu cheguei aqui, aí que me doaram a primeira cadeira, e eu também fiquei indo para a igreja na cadeira, porque eu não dava conta de caminhando mais, que no ano de 2009, estava com 24 anos, né? E eu estava indo para a igreja, mas quando eu chegava lá, na hora que me dava oportunidade para cantar, eu pedia alguém para me tirar da cadeira e colocar em pé no púlpito. E eu ficava em pé segurando no púlpito, porque esse tempo eu cantava mais um primo meu, né? A gente fazia dupla. Aí, toda vez que eu ia cantar, ele mesmo me tirava da cadeira e disse: não, Zé, vai ficar sem graça eu cantando em pé e tu sentado. Então,
tu fica em pé. Aí botava eu em pé, né? E eu ficava em pé. E eu estava nessa luta também, porque eu também não queria cantar na cadeira de roda, porque para mim eu achava muito estranho cantar sentado, né? E eu me lembro que alguém chegou para mim e começou a perguntar: uai, mas por que você não pede a Deus para curar você? Se você serve a Deus, então Deus pode curar você, não tem o poder de curar? E aquele negócio desceu para o meu coração, aquela palavra desceu, e eu comecei a questionar também com Deus. Foi o meu momento de dificuldade, que eu passei a questionar com Deus e pedindo a Deus para me curar, porque eu cantava e eu queria cantar em pé, porque era mais fácil, e naquelas lutas, eu me lembro que um dia eu fui para o Maranhão de novo, e eu fui cantar em uma manhã pentecostal, de uma festividade, num povoado, perto de Santa Luzia. E eu me lembro que eu tinha acabado de cantar, e o pregador foi pregar depois que eu cantei. E Deus tomou o pregador naquela manhã e falou através dele para mim naquela manhã. E disse para mim que você está me impedindo para te curar. Mas eu te curo hoje, não daquilo que você quer, mas daquilo que você precisa, que era daquela tormenta, aquela briga que existia dentro de mim. Então Deus, naquela manhã, falou comigo e disse para mim: eu quero te usar dessa forma, para mostrar para muitas pessoas que não existe dificuldade para quem quer fazer a obra. Naquela manhã foi como se arrancasse um peso de dentro de mim. Deus restaurou a minha vida, e desde aquele dia eu prometi para Deus que nunca mais ia bater nessa tecla de pedir Ele para me curar, porque a cura que eu precisava era a cura da minha alma, e eu tinha recebido naquela manhã. Então, aí eu volto aqui, no ano de 2010, meus pais vêm para cá, por morar aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, e eu volto para cá novamente, juntamente morar com meus pais. Então, aqui a gente começou a nossa trajetória, a nossa chamada, né? Atender mais a nossa chamada. Não é isso, pastor Zé? Isso. E nós chegamos em 2010 no estado do Goiás. Eu já na cadeira de roda, o cantor Oséias também já na cadeira de roda. E aqui foi um marco da nossa história. Porque Deus começou a nos usar de uma forma totalmente diferente, a ponto das pessoas chegar por onde nós já andou, as pessoas dizem: não, só vocês chegar na igreja e entrar na igreja já é uma mensagem. Porque, irmãos, uma coisa é você ter saúde, poder andar, poder sair, e você ir porque você pode. Outra coisa é você não poder e procurar o jeito, facilitar a melhor maneira possível para você ir. E um detalhe, a gente não ir, não é só a uma congregação, é atender os compromissos, atender uma agenda. Tinha dia que nós estávamos em duas igrejas diferentes, eu e o cantor Oséias, por exemplo, durante o dia numa igreja, à noite tinha que estar em outra. E, por exemplo, com a dificuldade na cadeira de roda, sem poder caminhar, dependendo das outras pessoas, porque uma coisa é você, como diz, parar de andar, mas você ficar em casa, não sair para lugar nenhum. Outra coisa é que nem nós, depois que Deus nos chamou, nós não se abateu, e nós abraçou a chamada de Deus na nossa vida, Deus nos usando como um exemplo de fé, de superação, mesmo nós sabendo que tinha uma enfermidade que ela ia agravando a cada dia, que a tendência é a piorar a cada dia, mas nós não se entregar, nós não parar, não colocar desculpa, dizer: hoje eu não posso ir, hoje eu não vou, mas está sempre disposto, está sempre, como diz, com aquela autoestima de ir fazer a obra de Deus, independente de poder caminhar ou não. E aí nós começamos a atender compromisso, atender a agenda aqui no estado do Goiás. E eu lembro que no ano de 2011 para 2012, eu lembro que o pastor Emival,
congregava com o pastor Emival na época. É o meu pastor hoje. E aí ele mandou eu preparar meus documentos, tudo para ser consagrado a diácono, porque até então eu era só auxiliar. E aí eu lembro até hoje que ele passou em casa, até perguntou o que eu tinha almoçado, eu disse que eu tinha comido melancia com farinha, que é coisa nordestina. E aí nós fomos para a reunião de obreiro. Na época o saudoso pastor Abigail ainda era vivo. E ali quando vai chamar os nomes para a consagração a diácono, e aí está eu ali também com o meu nome para ser consagrado a diácono, o pastor Abigail olha para mim e diz: esse rapaz aqui da cadeira de roda vai ser consagrado a quê? Aí o pastor Emival fala: não, vai ser para ser consagrado a diácono. Ele não pode mudar os documentos dele lá, tudo, porque eu vou consagrar ele a presbítero. E ali fui consagrado a presbítero pelo pastor Abigail Carlos de Almeida, que já hoje dorme com o Senhor. E dali começou Deus nos honrar aqui no estado do Goiás. Mesmo na cadeira de roda, a gente não parou, a gente não se entregou e nós continuamos fazendo a obra de Deus. É interessante que, como a gente falou, como falou desde o começo, sobre o testemunho, né? Que o nosso testemunho é diferente de muitos testemunhos que a gente vê, né? Porque é interessante a gente estar enfermo e orar por outras pessoas e ver as outras pessoas sendo curadas. Eu me lembro que, agora há pouco tempo, eu fui cantar em uma cruzada e, de repente, eu cantei nessa cruzada e depois eu vim para casa, depois de uns dias, eu estava fazendo um aniversário de casa, meu aniversário juntamente com o aniversário da minha esposa, que era no mesmo mês. Então, a gente foi procurar um lugar para caber o pessoal. Aí cheguei em um pontozinho onde um rapaz tinha esse lugar, e o rapaz olhou para mim e disse assim: rapaz, eu te conheço. Lembra daquela cruzada e tal? E falou exatamente da cruzada que eu tinha sido convidado para louvar. Ele disse: naquela noite que você estava cantando lá, eu tinha uma amiga que estava do lado dele, e ela e a filha dela, elas estavam chorando. E quando você cantava, Deus curou a filha dela que estava com câncer. E é interessante. Aí, porque antes eu vivi pedindo a Deus que me curasse. Se Jesus não tivesse curado a minha alma, seria estranho, né? Nossa, eu ser canal de cura e eu precisando de cura. Mas é isso que a gente precisa entender, é que quando Deus chama a gente, não importa a maneira que a gente esteja, o importante é a gente aceitar o chamado de Deus, né? E a gente, nessas correrias, que nem o pastor Oziano está falando, a gente atender compromisso, a gente, graças a Deus, nunca deixou um compromisso para trás, né, pastor Oziano? Lembro que uma vez nós fomos convidados para ir para Guapó, e quando nós estávamos chegando, já entrando em Guapó para ir atender um convite... Na 060? Exatamente, tinha um caminhão virado, tomando a estrada todinha, não dava para passar. Nós ligou para o pastor, que estava com a igreja lá esperando a gente, já estava quase chegando o horário, e esperando a gente, e ele disse... Aí nós perguntamos a ele se não tinha um outro caminho para poder a gente chegar lá, que a gente ia. Aí ele disse: tem um outro caminho. É a 040 aqui, dentro de Aparecida, pela 040. Aí nós voltou pelo caminho que nós tínhamos ido todinho, pegamos a 040 e fomos. E chegamos na igreja. Chegamos lá na igreja, já era quase 10 horas da noite. Os irmãos estavam todos lá esperando a gente. Por quê? Porque a gente tinha dado a palavra de que ia estar com eles naquele dia. E o pastor ficou maravilhado, tipo: vocês tiveram compromisso com aquilo que vocês falaram, né? E a gente teve muitas experiências com Deus depois que a gente aceitou o desafio de fazer a obra do Senhor. Inclusive, nas nossas igrejas mesmo, às vezes a gente vai para a rua evangelizar juntamente com os irmãos e tal, e às vezes nunca nós encontrou dificuldade para fazer isso, né, pastor Zé? Pois é, nós, tanto evangelismo pessoal como fazer eventos, liderança nas congregações onde a gente congrega, e os compromissos nas agendas. Eu lembro também quando nós viajamos para o estado do Pará, e lá
no interior por nome Taboca. Lá Deus usou o cantor Osé para falar para uma mulher, para ela se entregar para Jesus. Ela estava com um bebezinho no braço. E a gente até insistiu tanto e ela não quis. Aí depois, uns 2 anos depois, eu volto no mesmo lugar e de repente eu soube que o bebezinho daquela mulher foi atropelado por um carro e a mulher ficou praticamente louca da cabeça. Ela perdeu, como é que diz, psicologicamente ela não ficou bem. Então, tipo assim, às vezes as pessoas ouvem a voz de Deus e não atendem o chamado de Deus, e Deus às vezes está tentando livrar de algo muito pior lá na frente, e às vezes a pessoa não consegue entender. Que é isso que às vezes a gente vê na nossa história. Eu entendo muito bem, estudando um pouco sobre a nossa doença, na época que eu escrevi um livro sobre do nosso testemunho, e pelos tratamentos que a gente fez, com os médicos que a gente fez, pela medicina não era para nós estar mais vivo hoje. Então, pelos médicos, diz que talvez se nós vivêssemos, nós viveríamos até os 30 anos de idade. Eu já tenho 10 de carência. Hoje eu estou com 38 anos, cantor Osés com 40 já, né? Graças a Já Deus. chegou na casa dos 40. E, para a glória de Deus, irmãos, nós continua da mesma forma. É claro, como diz, às vezes a gente engorda mais um pouquinho, ganha mais uns pesos, e a força não é o suficiente. Mas a gente entende o quê? Que quando Deus nos chamou para a obra, e nós abraçamos o chamado de Deus, então, quando nós abraçamos o propósito de Deus na nossa vida, eu sinto que Deus tem cuidado da nossa saúde. Porque nós fomos no médico para saber como que está a nossa doença, como que estamos, como é que diz sobre a nossa... Como é que está o agravamento, como ele diz, se apiorou mais ou não, atrofiou mais ou não, se está, como que está. Nós, desde o ano de 2003 até o ano de 2023, 20 anos depois, nós nunca fomos no hospital para saber nada sobre como que estava a nossa enfermidade. Esses anos, 20 anos que nós passamos, desde o primeiro diagnóstico até o segundo, foram 20 anos fazendo a obra de Deus. Nesse período eu pastoreei uma igreja aqui em Aparecida de Goiânia, pelo Ministério da Assembleia de Deus Missão de Goiás. Fui ordenado a pastor pela Convenção Conformadego do pastor presidente José Messias, ligado na Convenção CGADB na época, no ano de 2012. Fui para a Convenção CGADB em São Paulo uma vez, em Brasília outra vez. Então, hoje eu sou pastor não por, como diz, consagrado em monte ou consagrado em fundo de quintal. Não. Hoje eu sou ordenado a pastor, fui consagrado por uma convenção estadual, reconhecido pela convenção nacional. Então, eu não caí de paraquedas, como diz, e fui consagrado de qualquer forma. Isso foi o que? Tudo cumprimento das promessas de Deus, lá do interior do Maranhão, lá daquele monte, quando ele falou que ia me levar em muitos lugares para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra. E nós andamos, o estado do Goiás inteiro quase todo. Fui para São Paulo, para Brasília, Pará, Tocantins, Maranhão já várias vezes. E estamos aqui hoje ainda no Goiás, nunca paramos, por quê? Porque um dia Deus fez uma promessa. Deus me chamou com 19 anos de idade, já com uns 3 meses que eu estava na cadeira de roda, e naquele chamado Deus me curou daquela não aceitação de não querer a cadeira de roda. Para mim, hoje eu estar sentado numa cadeira de roda ou não é a mesma coisa. Eu não me sinto menor ou inferior a ninguém. Então, é questão de trabalho, para trabalhar, para fazer a obra. Para mim, como diz, a cadeira de roda, ela me ajuda, ela faz parte de mim, e eu não sinto, como diz, nem um pouco de receio, de vergonha, pelo fato de estar na cadeira de roda. Às vezes as pessoas, né, que têm preconceito,
Mas para nós, Deus nos curou tanto disso, que às vezes a gente conhece pelo olhar da pessoa, pelo jeito que a pessoa trata a gente. Até o jeito que a pessoa pega na gente. Pega na mão, às vezes com medo de apertar e quebrar. A gente já sabe que... Às vezes o jeito que a pessoa pega nós para colocar num carro e tirar do carro, a gente percebe que ele está com tanto cuidado, tanto medo de, como diz, de quebrar, de machucar. E a gente percebe já com nossos irmãos, os amigos mais próximos, que já está acostumado com a nossa limitação, já eles pegam de qualquer jeito, jogam dentro do carro, tiram de qualquer jeito. Então... Eu me lembro que quando nós fomos para o Pará, tinha um rapaz que foi com a gente, e ele estava pegando assim, eu com delicadeza, assim, parece que estava pegando em vidro. Eu disse, moço, eu sou macho, cara, pega em mim direito aí, pode botar em qualquer lugar aí, tem que estar tranquilo lá. Aí saía assim, né? Põe é desse jeito que eu gosto, põe é desse jeito assim. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fica com... Às vezes a gente entende que a pessoa não tem o hábito de cuidar da gente, aí então ele vai com medo de machucar a gente. E às vezes pega com tanto jeito que a gente percebe que parece que não está... Não é uma coisa assim normal, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente é feliz, né? Aproveitando aqui, já digo também, eu também, graças a Deus, fui consagrado também a presbítero. Sou um dos vice-pastores da congregação aqui, Ministério Fama, do pastor Emival. Congrego juntamente com ele. Sou casado, tenho 2 filhos. E sou feliz, né? Sou feliz com meu Deus, que tem cuidado de nós. Tem cuidado da gente. E é aquilo que a gente sempre gosta de dizer. Enquanto ele estiver dando cadeira para nós, ele está dizendo para nós que ainda quer continuar usando nós dessa maneira. Dessa forma. Então, e aí nós, no ano de 2023, agora depois da pandemia, nós consegue voltar, agora já aqui em Goiânia, no CRE, para fazer de novo todos os, como diz, todos os exames, atestado, todo o processo de novo que nós haveria feito há 20 anos atrás. E aí faz todos os exames de sangue, tudo, e aí quando chega no diagnóstico é o mesmo resultado de 20 anos atrás, atrofia muscular espinhal. E ali o médico até pergunta, mas durante esse tanto de tempo vocês nunca foram acompanhados por médico nenhum, por, como é que diz, nenhum fisioterapia, nem toma remédio nenhum, não faz tratamento nenhum. E eu lembro que nós falamos para aquela médica ali, doutora, a nossa vida foi fazer a obra de Deus, foi viajar, pregar, fazer a obra de Deus. E um detalhe que... Tudo ao contrário, né? Tudo que o médico falou que nós não pode fazer é o que a gente tem feito dentro da obra de Deus. Porque lá no ano de 2003, o médico disse, olha, você não pode se cansar, você não pode ficar muito tempo sem comer, tem que alimentar bem, você não pode ficar muito tempo sem dormir, tem que dormir bem, você não pode passar nenhuma decepção na vida de vocês, psicológica, nada que vai abater vocês para que agrave a enfermidade de vocês. E na obra, eu lembro, Marco Cantor, às vezes, que quando nós temos compromisso, nós começamos a jejuar, segunda-feira nós começamos até meio-dia. Terça-feira vai até 1 hora, quarta-feira 2 horas, quinta-feira 3 horas, sexta-feira 4 horas, sábado 5 horas. Aí domingo nós não faz, que é o dia que nós vai ter, às vezes tem um compromisso. Então a gente jejua, que era coisa que não era para fazer. A gente viaja de carro, como diz que às vezes não dá para dormir, viaja de carro o dia inteiro dentro de um carro viajando aí de um lugar para o outro. E, como diz, quando chega no lugar, já chega o horário de já ir para a igreja, já vai para a igreja, termina o culto, volta para casa, quando vai dormir 1 hora ou 2 horas da madrugada. Então, tipo assim, isso tudo é o que? O cuidado de Deus. E, às vezes, o que leva nós a fazer isso, que coloca a gente para cima todos os dias, pela manhã, e faz com que a gente tenha essa força de não se entregar para a enfermidade, de não se entregar para os problemas, de sempre ter essa alegria, esse prazer de fazer a obra de Deus. Primeira coisa é o Espírito Santo na nossa vida. Ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. E a outra coisa
é a fé que nos move, porque a fé é ela que nos coloca de pé todos os dias. Eu lembro que uma vez eu viajando, a pessoa falou para mim: rapaz, você não caminha, mas você anda mais do que quem caminha. E é isso que acontece na nossa vida. Nós caminhamos em cima de 4 rodas, mas nós andamos muito mais do que pessoas que têm 2 pés e 2 mãos, sadio, e tem tempo às vezes para fazer a obra de Deus e não quer. Porque hoje está praticamente uma escassez. O que tem de gente abrindo mão da chamada, parando no meio da caminhada, desistindo por qualquer coisa, decepcionado porque um casamento deu errado, porque perdeu alguém da família, porque foi diagnosticado com uma enfermidade. E aí, às vezes, por pequenas coisas, eles abandonam o chamado. E eu sempre costumo dizer que é porque ainda não foi realmente chamado por Deus. Porque quem é chamado por Deus mesmo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, um homem que tinha tudo, ele abriu mão de tudo. E hoje em dia, se a gente olhar, por exemplo, na vida de Paulo, Paulo morreu praticamente um homem pobre, preso no calabouço, como ele diz lá: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, quando eu falo de fé, fé não quer dizer ganhar dinheiro, enriquecer. A fé é aquela que nos move, é aquela fé que faz nós acreditar que existe um Deus que cuida de nós em cada detalhe. É um Deus que supre todas as nossas necessidades. É um Deus que está conosco aonde nós estiver. É um Deus que cuida quando tudo está bem, mas Ele também cuida quando tudo não está bem. É um Deus que cuida da nossa saúde, mesmo que Ele não cura, mas o cuidado de Deus para conosco, durante esse processo de 20 anos, até os médicos tornar a fazer os exames, descobrir a mesma enfermidade e como que está, e perceber que durante esse tempo todo, foi praticamente um milagre de Deus, nós está bem como nós estamos hoje. Então, dizer, é melhor do que qualquer remédio. Isso é a fé que nos move. É a fé que nos coloca de pé toda manhã, pela fé, porque nós só ficamos de pé pela fé, né? Só pela fé. Pela fé. Isso aí é uma foto. Agora vai chegar o momento dela. É a fé que nos coloca de pé todos os dias pela manhã. E essa fé, que mesmo sabendo que para você levantar pela manhã da cama, precisa de alguém te colocar na cadeira de roda. Para você tomar um banho, precisa de alguém te colocar no banheiro e tirar você do banheiro. Para você vestir uma roupa, saber que precisa de alguém para vestir uma roupa. E para você ir para a igreja, precisa de alguém te levar. Mas Deus nos abençoou com essa cadeira motorizada, que hoje a gente, na nossa congregação, nós conseguimos ir. Mas mesmo assim, irmão, nós não falta culto. Nós estamos sempre na casa do Senhor. Quando nós faltamos, nós estamos atendendo um compromisso, pregando a palavra de Deus, ou às vezes em trabalho ou em viagem. Então, para você olhar para mim, olhar para o cantor Oséias hoje, ver a gente numa cadeira de roda, e dizendo aqui para você, através do nosso testemunho, que não existe dificuldade, não existe desculpa para quem quer fazer a obra de Deus, para quem quer atender o chamado de Deus. Porque talvez se nós estivéssemos aqui contando para vocês um testemunho o quê? Que nós um dia estava na cadeira de roda e hoje estamos de pé. Nós estamos contando para vocês aqui que um dia nós estava de pé e hoje estamos numa cadeira de roda. Hoje eu estou praticamente com 20 anos que estou na cadeira de roda. Com 17 anos de idade eu caminhava, está aqui a foto. Tempo que eu caminhava, eu, o cantor Oséias e o nosso outro irmão, o presbítero Otoniel. Nós somos 3 irmãos cadeirantes. Está a foto aqui de nós 3. A foto já é bem antiga, porque ela já tem praticamente 20 anos. Eu ando com essa foto por onde Deus me leva. O que eu estou dizendo aqui não é uma mentira, é uma verdade, é uma história. É um exemplo de fé e superação. Nós caminhamos, eu caminhei até os 19 anos,
Cantor Oséias caminhou Até os 24. até os 24, Otoniel caminhou até os 25. Hoje estamos 3 na cadeira de roda, mas os 3 servem a Deus, é obreiro na casa do Senhor. E pelo fato de nós estar na cadeira de roda, nós não paramos a nossa vida. Sabe, porque tem gente que entra no estado de depressão, acha que a vida acabou por qualquer coisa. Então não parem. Falando sobre isso aí, eu me lembrei de um jovem que a gente visitou uma vez, que ele caminhava também, ficou na cadeira de roda, e ele ficou preso dentro de um quarto escuro, né? Porque ele tinha vergonha de sair também na cadeira. E muitas pessoas hoje vivem desse jeito, têm vergonha, né? E a gente venceu isso porque Deus é na nossa vida. E a gente foi lá visitar ele, conversar com ele, e ele até morreu, né? Já até morreu, porque ele entrou em estado de depressão por causa da sua situação. A gente tentou levar ele para a igreja, ele não quis, tentou tudo com ele, ele não quis, né? E a gente está aqui para dizer que Deus cuida daqueles que estão aptos a se entregar nas coisas de Deus. Que é interessante, quando nós fomos no hospital, as enfermeiras, os doutores, os psicólogos, em vez deles virem, como diz, dar conselho para nós, eles faziam era ouvir a gente e ficar admirada. Ali mesmo no hospital, no CRE, como diz, tem uma doutora lá que tinha o maior prazer de quando a gente ia lá e conversar com a gente. Como diz assim, eles têm aquela coisa de dizer que a gente transmite uma energia boa. Mas isso é o quê, irmão? Quando a gente tem a presença de Deus, o Espírito Santo é que causa isso. Nós não somos nada sem a presença de Deus. E nós priorizamos, às vezes, por onde nós anda, esse tipo de pessoas que está com depressão, que está numa cadeira de roda. Lembra lá em Acreúna, no rapaz que estava numa cadeira de roda, feita de uma bicicleta, ali na feira, pedindo esmola. E, como diz, todo sujo, mal cuidado. E a gente foi lá onde ele estava, dizendo para ele que ele tinha direito, tanto na justiça, de ter o aposento dele, as coisas, tudo dele, e que Jesus poderia mudar a história dele. Em vez dele estar na feira pedindo esmola, ele poderia estar lá fazendo aquilo que nós foi fazer lá naquela feira, que é pregar o evangelho, levar boas novas de salvação para alguém. Porque eu sempre costumo dizer que nós temos essas 2 opções na nossa vida. Nós pegamos o nosso problema, a nossa enfermidade, a nossa dificuldade, e nós faz dela um chapéu, coloca na nossa cabeça e vive de cabeça baixa, triste, amargurado, achando que a vida acabou, que não tem mais sentido. Ou, pelo contrário, nós pegamos nossos problemas, enfermidade, luta do dia a dia, tudo faz um tapete, passa por cima e dizer que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, a nossa história, como você acabou de ouvir, a gente é feliz com Jesus, né? Eu sou casado, tenho filhos, e a nossa história não parou. A gente continua fazendo a obra do Senhor. Hoje eu também sou líder de varão da nossa igreja. E também a gente continua fazendo a obra do Senhor, né? Continua trabalhando, continua fazendo aquilo que a gente sabe que foi chamado para fazer. Faz com muito amor e carinho, porque nós sabemos que nós estamos plantando no reino de Deus. Sabemos que Deus tem nos chamado para isso. E é algo interessante que eu tenho na minha vida, que no dia que não der para servir mais, para fazer alguma coisa para Deus, então eu não sirvo mais para nada. Né? Então é isso que me motiva a continuar vivendo, acordar todos os dias e saber que cada dia é um novo dia para continuar fazendo para Deus o que ainda não pude fazer. Aquilo que ainda não alcancei fazer, eu quero continuar fazendo. E que a nossa vida, o nosso testemunho, possa alcançar a tua vida neste momento. Né, pastor Oséias? É verdade, nós não paramos e estamos aqui dizendo para você que você também não pode parar. Deus tem um projeto na sua vida.
assim como Deus nos chamou, nos escolheu há 20 anos atrás. Hoje nós já estamos contando nosso testemunho aqui de algo que nós vivemos, que nós passamos, tivemos experiência na prática. Nós queremos dizer para você que está nos ouvindo, que o mesmo Deus que mudou a nossa história, Ele não mudou nos curando, mas Ele mudou nos usando como instrumento na sua mão. Por onde nós passamos, por onde Deus nos levou, Deus nos usou para curar alguém, para edificar a vida de alguém, para converter alguém dos seus maus caminhos, acreditar no evangelho que nós pregamos. E eu tenho uma palavra de Deus para você que está nos ouvindo, que Deus também quer mudar a tua história. Esse mesmo Deus que mudou a nossa história, também está mudando a tua história nesse momento através do nosso testemunho. Deus tem poder também de tirar você dessa depressão, de mudar a tua história dessa enfermidade, resolver esse teu problema familiar, financeiro, problema conjugal, problema de saúde. Não importa o tamanho do teu problema, o teu Deus é maior. E é Ele que te toma pela mão direita, te coloca de pé todas as manhãs, todos os dias, e diz para você: não temas, Ele está contigo, Ele anda com você, Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você em todos os detalhes. Talvez você não vê, talvez você não percebe, mas com o decorrer do tempo, você vai ver que nesse momento de maior dificuldade que você está passando, foi Deus que estava cuidando de você. Ele te tomou pela mão, te carregou pela mão, cuidou de você, então você não pode parar. Você não pode desistir da tua chamada. Você não pode desistir do projeto de Deus na sua vida. Nós somos um projeto de Deus. Eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer, mas você também pode ser esse instrumento que Deus vai usar a partir de hoje, a partir de agora. Aceita o projeto de Deus na tua vida. Eu abri mão de faculdade, eu abri mão de emprego, eu abri mão de muita coisa pelo chamado de Deus. E hoje, quando eu olho para a minha história, alguém pode me perguntar: você faria o mesmo? Eu faria a mesma coisa. Eu não me arrependo das decisões que tomei, porque eu sei aonde Deus me levou. Eu sei o quanto Deus já fez através da minha vida, na vida de alguém. Por quantas vezes, cantor Osé, nós encontra com alguém e olha dizendo: rapaz, desde aquele dia que eu ouvi vocês pregando, vocês oraram por mim, a minha vida mudou. Agora mesmo eu estava no centro aqui de Aparecida, uma mulher chegou até mim dizendo: eu e a minha mãe aceitamos a Jesus com você e o seu irmão pregando, cantando, e hoje nós somos crentes até hoje, algo que aconteceu já quase 10 anos atrás. Então seja instrumento de Deus também por onde você andar. Seja instrumento de Deus também aonde você estiver. No meio da tua família, no meio da tua história, no meio do teu bairro, na tua igreja, na tua cidade, aonde você estiver, seja instrumento de Deus, porque Deus quer usar você aonde você está. Amém? Eu quero aqui também agora, junto com o cantor Oséias, fazer uma oração por você. Às vezes a pessoa está deitada no leito de uma cama, no leito de um hospital, ou às vezes em casa, trancado num quarto, um estado de depressão. E você pai, você mãe, que às vezes tem um filho ou uma filha que está passando por uma luta como essas que nós passamos. Porque hoje, para a pessoa ficar na cadeira de roda, não precisa só ter uma doença que atrofia. Às vezes a pessoa fica por causa de um acidente. Às vezes a pessoa fica porque levou uma queda de uma moto, ou um acidente de um carro, alguma coisa, e colocou ele nessa situação. E nós estamos aqui para mostrar para você que não é por causa disso que a sua vida parou. O mesmo Deus que mudou a nossa história também muda a tua história. Nós queremos orar por você nesta oração, para que você também seja instrumento, que a tua história, o teu testemunho, também serve para edificar a vida de alguém. Deus quer escrever a tua história totalmente diferente daquilo que às vezes você planejou. É uma história de vitória, é uma história de milagre, é uma história de superação, é uma história de alegria, de prazer, que a vida continua, que não podemos se entregar
para o mal do século, que é a depressão, que é esse estado de depressão que as pessoas se encontram, de querer tirar a vida, achar que a vida acabou. Não, nós já estamos dizendo aqui para você, que Jesus é a vida. Ele mudou a nossa vida, Ele muda a tua vida, Ele mudou a nossa história, Ele muda a tua história. E nessa oração, eu creio que Deus vai te visitar, Deus vai te tocar, Deus vai te levantar, vai te colocar de pé. Às vezes não vai colocar de pé, como diz, fisicamente, como não nos colocou, mas vai colocar você de pé psicologicamente na sua mente, que às vezes isso é muito mais importante do que caminhar, do que andar, porque quando você tem a mente de Cristo, irmão, você é mais do que vencedor, e tudo que você pôr a mão para fazer, Deus te dá a vitória. Vamos orar? Vamos orar. Começa a oração e eu finalizo. Deus, nós queremos te apresentar, Sim, meu Deus querido, essa pessoa que está precisando de um milagre do Senhor nesse momento. Em nome de que teu Jesus. Espírito Santo vai de encontro a esta vida, Sim, esta mulher, este homem, este jovem, Aleluia. esta criança que está passando por um momento de Bendito dificuldade és neste o teu momento, nome. Senhor. Nós pedimos a Ti que o teu Espírito Aleluia, Santo Jesus. vai até este leito, meu Deus, onde Sim, está esta Deus. mulher, onde está este homem, onde está Faz este um jovem, milagre, e levanta ele, meu Pai, para a glória do teu nome. Que Em esta nome vida, de meu Pai, Jesus. também seja um testemunho vivo do que o Senhor pode Em nome fazer. de Jesus, Deus, em ó nome Pai. de Jesus Cristo, nós profetizamos milagre, Em nós nome profetizamos de Jesus. cura, nós profetizamos em nome de Jesus Cristo restauração de Santo casamento, és o restauração de nome do família, Senhor. pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. O Senhor nos Seja chamou para tocado. isso, Deus, e por isso nós estamos usando a autoridade de que o Senhor Jesus. nos concedeu. Que nós, meu Deus, apreendemos agora todo Em o laço nome de de inimigo, Jesus, ó todos os Pai. levantes de Satanás contra esta vida que está em depressão, Sim, que Deus. está aprisionada, esta alma que está aflita, meu Deus, Aleluia. em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro agora. Bendito Senhor, és o teu restaura nome. pelo poder da tua palavra, restaura ela, meu Deus, em nome de Jesus Santo, Cristo. Faz santo um é o milagre. teu nome, Enfermidade Senhor. é uma ordem, em nome de Jesus Cristo. Sai deste corpo, nome sai de desta Jesus. vida. Demônio que tem tentado aprisionar esta alma, que Sim, seja retirado Deus. em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Sim, Jesus Cristo, Deus. nós concordamos, nós Em nome de acreditamos Jesus. e profetizamos um milagre neste lar, nesta família, nesta vida, Sim, nesta Deus. pessoa que está ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos também pelo aquele que se afastou do teu caminho, Sim, sim. aqueles que pararam na caminhada, Senhor, Sim, sim. aqueles que no período da pandemia, ó Deus, estacionaram, pararam o chamado, pararam a obra, pararam de fazer a tua obra, Pai, em nome de Jesus, Sim, sim. que através, ó Pai, desse testemunho, através dessa oração, Senhor, seja tocado, seja avivado, Senhor, que ele seja impactado, ó Pai, e volte ao primeiro amor, e volte, ó Pai, a fazer a tua obra como fazia antigamente, a pregar, a cantar, a orar por alguém. Pai, levanta alguém, Senhor, que está nos ouvindo, seja, ó Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja instrumento nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, aquele que está com a enfermidade, Senhor, achando que a enfermidade foi para ele parar, que ele entenda, Senhor, que é muito pelo contrário, que essa enfermidade, Senhor, que ele foi, ó Deus, diagnosticado, não é, ó Pai, o ponto final, mas é para escrever uma nova história, que o Senhor tem uma nova história na vida dele. Levanta esse homem, essa mulher, esta família, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Pai, nós abençoamos cada pessoa, Senhor, que assistir, que ouvir essa oração, essa palavra, esse testemunho, Senhor, em nome de Jesus, que seja abençoado, tocado pelo teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Então, só para encerrar, para quem não conhece a gente, nós somos Meninos de Jesus. Eu me chamo, cantor Oséias de Jesus. Eu, pastor Zian de Jesus, tenho alguns livros já escritos, livro de escatologia, de família, curso de teologia, e é isso, na nossa vida é servir a Deus, fazer a obra de Deus. Agradecer aqui a TV Evangélica Brasileira, na pessoa do irmão Paulo e a sua esposa, irmã Vânia, né? Que Deus continue abençoando esse projeto e fazendo com que cresça e alcança mais e mais pessoas. Amém, que Deus nos abençoe.